Bom, irmãos, vamos lá. Efésios, capítulo 5, verso 8 a 10. É a continuação da semana retrasada. Semana passada a gente não teve o culto, mas essa semana, graças a Deus, temos. Estamos aqui a fazer o culto. E vamos caminhando nesta carta maravilhosa. Efésios, capítulo 5, verso 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, verso 8 a 10. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Somente até aqui, o Espírito Santo possa nos iluminar nesta hora. Irmãos, como nós vimos no outro sermão, nós fomos advertidos, para não nos associarmos aos incrédulos, para não nos associarmos àqueles que vão nos causar o mal, vão nos desviar, da verdadeira fé. Por quê? No verso 6 vai falar, porque a ira de Deus estão sobre essas pessoas. E se tu se associa com ele, você pega essa pontinha, Você acaba atraindo, a ira de Deus sobre você. Isso não deve. Então o apóstolo nos alerta. E agora, o apóstolo, ele adiciona, irmão, um motivo pelo qual é inconcebível sermos coparticipantes das obras dessa pessoa. Entende? Ele vai falar porque nós somos filhos da luz. Então, é impossível que nós sejamos coparticipantes dessas obras, dessas mais obras, Irmãos, ou seja, mesmo que nós não façamos as obras deles, mas a gente apoia as obras dele. Se você não faz, mas você está convivendo com ele, você está apoiando as obras, você está batendo palma, você está batendo nas costas deles, está tudo certo. Vocês têm um errinho aí de você, mas está tudo certo. Não está nada certo, não. Eles estão errados. Eles estão, tanto ímpio quanto aqueles que se dizem cristãos e não são, as duas classes, os de fora e os de dentro, a gente está cercado. Então, não podemos nos associar. Paulo, irmão, só abrindo em Atos para vocês verem, vamos lá em Atos, só abrindo, já vou começar a maratonar as escrituras, investigá-la, escritura sobre escritura. Atos 22, verso 20. Depois a gente vai para Atos 7, 7:58. Já deixa o dedão lá. A gente vai pular para lá. Olha o que Atos 22:20 diz: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que os matavam. Olha só, Paulo estava numa situação na morte, ele tá aqui falando com o Jesus, Ele está contando o que aconteceu com ele, E ele narra isso, que ele estava na morte de Estevão. Ele estava lá nessa morte. Ele não participou. Olha, presta atenção. Estevão foi morto a pedrada, certo? Paulo não participou jogando pedra, mas ele consentiu
Foi conivente. Não é a mesma coisa? Cúmplice. Vamos lá em Atos 7. 7:58 e 8:1. Atos 7:58 e depois vai mais abaixo, 8:1. Ele diz aqui, ó: e expulsando da cidade, o apedrejavam. Tá falando de Estevão aqui, tá? E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo ficou responsável por tomar conta das capas dele, das vestimentas dele, para eles ficarem mais livres para atacar pedra no cara. Olha o 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, né? Ele está falando, Paulo estava o quê? Ele consentiu. Então, quando você se associa com essas pessoas, você consente com as obras deles. Você consente, né? Você é amigo daquela pessoa. Fulano é amigo de fulano. Aí tu vai, mas como assim? Fulano é crente. Não, mas ele anda aí com esse pessoal aí e tal. Tu acha até estranho, né? Que comportamento é esse? Então ele está o quê? Coparticipando com as obras más deste povo. Tá? Paulo não jogou pedra, ele guardou as capas, mas consentiu com a morte de Estevão. Ele poderia ter intervido, porque ele tinha autoridade. Não vai matar esse homem. Isso, não vai matar não. Ele conselhou, tipo assim, Pôncio Pilatos, né? Lava as minhas mãos. É com vocês é que estão mandando. É a mesma coisa, Pôncio Pilatos. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Não fui eu que matei. Foi sim, você que tinha autoridade, rapaz. Você que consentiu. Não foi o povo. Você poderia falar, não, e ponto, acabou, não. Solta Barrabás e Jesus foi para a cruz. Entende? É isso. Então, irmão, e esse motivo, né, que ele vai nos dar aqui, é que já nós não estamos mais em trevas, e sim em luz. A luz não anda mais nas trevas. Eu nunca andou, né? Não pode. Desculpe o termo, não pode. Quando a luz chega, as trevas dissipa. Desculpe, errei. Né? Então, o verso 8, volta lá para Efésios, né? No verso 8 aqui, ele vai falar: porque no outro tempo eres trevas. No outro tempo você participava disso, né? No outro tempo você era igual a eles, mas hoje vocês são luz no Senhor. Presta atenção, essa luz, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, ela é no Senhor, tá? Mas as trevas. Então, irmão, o apóstolo, ele enfatiza a nossa condição passada, o que nós éramos. Reparem que ele diz que nós éramos a própria treva. Ele não diz, né? Ele não diz aqui, vocês estão em trevas, não. Ele fala, vocês eram trevas. Olha aqui a diferença. Não, vocês estão em trevas. Não. Vocês eram a própria treva. Misericórdia. Né? A nossa condição era de ser servo e coparticipante das obras do inimigo, das obras de Satanás. Era essa a nossa condição, porque nós éramos a própria treva, né? E de onde vem as trevas? De Satanás. Ele é a fonte, né? A palavra trevas aqui, irmãos, nesse contexto, ela quer dizer e designar o mundo dos mortos, da pessoa que está morta, pessoa que está exatamente, está fedendo. Ela é um corpo que está se esvairindo, né? Está sendo consumido, os vermes estão comendo aquele corpo ali, e ela está espiritualmente, né? A nossa imagem deve ser a de um cadáver em estado de decomposição. Quem já viu um cadáver assim, eu já vi vários.
É horrível. Você olha assim, meu Deus, como é que o ser humano chega a esse ponto? Né? Isso foi trazido por causa do pecado. Né? Mas ele não está falando dessa morte. A morte que ele está falando aqui é a morte espiritual. Essas trevas é espiritual. O cara está morto, cego. Né? Então, é daqueles que praticam o pecado sem arrependimento. Nós éramos assim, lembra? Não lembra não, que é feio. Lembra não, é horrível, né? Não só praticam, mas também eles apoiam. Eles não só praticam, mas eles também apoiam aqueles que fazem. Lá em Romanos 1, verso 32, nós vamos ter essas pessoas. Ele diz assim, Romanos 1, 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, né? Tá falando dos pecadores aqui. Não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Eles não só praticam, né? Que o ser humano está aí hoje, né? Eles não só praticam, mas também eles se agradam daqueles que fazem, batem palmas, né? Além de praticarem, batem palmas. E tem a... Exatamente, ele é agradável a eles ver as pessoas se lascando. É agradável para esse povo. É inacreditável, irmão, né? Então, irmão, as trevas aqui, ela simboliza o pecado em todo o seu poder, entende? Trevas aqui está simbolizando o pecado. Antes vocês eram pecadores ferozes, né? Vocês eram esses pecadores, né? Aqueles que são das trevas, irmão, e vivem nela, eles não têm a luz. E que luz é essa, né? A luz da revelação de Deus. É o que vai dizer lá em Efésios 4,18, vai falar, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eles estavam o quê? Entenebrecidos no entendimento, obscurecido, né? Em trevas, mortos espiritualmente, não conseguiam ver, né? O que estava a um palmo na frente deles, não conseguiam ver. Nessa condição, irmãos, nós éramos mantidos sob o controle e poder do diabo. Todos que estão nessa... Existem dois povos. Lembra que eu já falei isso aqui? Existem dois povos neste mundo. Um é da semente da mulher e o outro da semente da serpente. Não existe outro povo. Eu estou em cima do muro. Não, quem está em cima do muro é da serpente. Entende? Existem dois povos. Quem é a semente da mulher? O que está em Cristo. É os cristãos, os verdadeiros. Quem é da semente da serpente? Todos os restantes. Entende? Então, esses dois povos, eles andam aí no mundo. Estão no mundo. Né? E nós fazíamos parte disso. O diabo nos controlava, irmãos. A realidade é essa. Mesmo que você não soubesse, mas ele te controlava, te guiava nos teus caminhos tortuosos. Exatamente. Ele cega os incrédulos. O cara já é incrédulo, ele ainda cega eles. Assim nós andávamos. Nós andávamos feito cego em tiroteio, né? Tateando, não sabendo aonde nós estávamos. Nós andávamos assim. Assim andam eles. Tateando, achando que sabem alguma coisa e não sabem nada. Infelizmente. Esse texto, irmão, vamos dar um pulinho lá em João 8:12. Ele nos dará uma maior luz, né? Vamos falar em luz, né? Em luz, essa luz, a luz, né? Que vai falar que a mais agora sois luz no Senhor. Você já sabe o que é trevas. Nós éramos trevas, já não somos mais. Agora somos luz no Senhor. Diz assim o texto. Falou-lhes, pois, João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo:
Eu sou a luz do mundo. Opa, já temos a fonte da luz. Ele é a luz, né? Quem me segue não andará onde? Em trevas, não andará em pecados, né? Mas terá a luz da vida. Então Jesus está falando assim: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que vida é essa? A vida eterna. Quem anda em trevas tem a morte eterna. Então, irmão, preste atenção. O Senhor Jesus, ele está falando que ele é o quê? A luz, ou seja, ele é a revelação de Deus. O que é uma revelação, irmão? É a luz. Tudo se clareia quando você conhece a Cristo. Tudo se clareia quando você conhece o verdadeiro Deus. Tudo fica mais claro. Na minha conversão, eu tomei um susto. Conforme eu li a Bíblia, eu tomava sustos, impactos. Parece que eu estava em outro mundo, e estava, né? Parece que não estava. Andando no meio dos mortos, cegos e surdo como uma víbora, mas tateando, né? Achando que estava fazendo tudo certo, mas não. Quando foi me apresentada a luz, eu tomei um susto. Tomei um susto. Então, irmãos, o Senhor é a luz, e quem o segue não anda em trevas. Não anda em trevas, né? Quem não segue, anda em trevas, né? Sem a revelação da sua palavra. Ficam tateando. Não tendo a luz que há em Cristo. Olha só. Vamos lá em João. A gente vai andar muito hoje em João, tá? Vamos ver muito João. João 1. João... Outros trechos a gente vai ver também, mas João vai ser um dos mais lidos hoje. João 1, a partir do verso 4, diz a palavra do Senhor: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ó, quem era? Jesus, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que ele está falando aqui? Os caras que estavam em trevas. Jesus veio como a luz do mundo, eles não compreenderam, eles não queriam. Por que eles não queriam? João vai falar aqui, por que eles não queriam a luz. Olha o que João fala, ó. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, né? João veio, mas ele fala que ele não era a luz, né? E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Mas por ele, desculpe, crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ele fala: eu não sou a luz, mas há de vir um, né? Ele vai falar, né, que eu não sou digno de desatar as sandálias. E é esse veio. Quem era ele? Deus, homem, encarnado, né? O verso 9 diz: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos da luz, aos que creem no seu nome. Então, João vai falar, ó, eles não receberam a luz. Eles não receberam a luz, porque essa luz fazia mal a eles. Porque a luz, ela declarava as mais obras deles, clareava as mais obras dele, e envergonhavam eles, e eles não queriam essa luz. Então, irmão, que luz é essa? Essa luz é a fonte de toda a revelação, né? Acho que é Hebreus que vai falar, eu não me lembro o texto agora, que vai falar sobre: não há nada neste mundo que esteja encoberto aos olhos de Deus. Nada. Tudo vai ser descoberto. Tudo vai ser descoberto. Tudo. Não há nada que se esconda aos olhos de Deus. Porque Deus é a luz. E eles gostam, as pessoas que gostam
Por que que é? Não todos os crimes, né? Mas a maioria dos crimes é cometido à noite. À noite você fica mais receoso, né? Por quê? Por causa disso. Porque tá escuro e você pode se esconder, se camuflar aí. Lógico, tem crimes durante o dia também. Mas grande parte dos crimes é à noite. Por quê? A noite esconde. A noite camufla. E eles não querem a luz. Porque a luz vai trazer as más obras deles. Vai mostrar quem eles são. E quem é a luz? O próprio Deus. E ele mostrou isso. Eles rejeitaram isso. Ele fala, vocês são raça de víboras. Pronto. Tá bom. Vocês são filhos do diabo. Olha. Era Jesus falando. Né? Jesus falando. Então, irmão, Jesus é a verdadeira luz. Ele é a fonte de toda a luz. Ele é a fonte de toda a verdade e sabedoria. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Depois nós vamos para Atos 26. 1 Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a luz dele. Quem é a luz dele? Cristo, nosso Senhor, né? Ele nos chamou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora em Atos, volta lá para Atos 26, verso 18. Atos 26, verso 18, vai dizer, tá, Paulo, Jesus falando com Paulo, tá? Ele diz aqui, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, a ele próprio, né? E do poder de Satanás a Deus. Olha a comparação, a analogia que ele está fazendo, o paralelismo que ele está usando. Trevas significa Satanás e luz significa Deus. Simboliza Deus, né? A fim de que recebo a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim, em Cristo. Então, o que ele está falando? Paulo, você vai lá, você vai falar, você vai livrar este povo para eles abrirem os seus olhos das trevas e eles serão convertidos a mim, à luz. Eles sairão de Satanás e irão a Deus. Para quê? Para a remissão de pecados, né? Para a remissão de pecados. E eles serão santificados pela fé em mim. Nele, né? Fala em mim, é nele, em Deus, em Cristo, né? Cristo falando com Paulo. Então, você vê que a luz, ela clareia de tal modo que Paulo compara Cristo vai falar aqui, né? Com os olhos, do abrir dos olhos, abrir da mente, da alma, né? Do seu espírito ser aberto com a luz que há em Cristo, né? Que você vai sair das trevas que nós éramos e ver a verdadeira luz. Não é essa luz que tem no poste aí não, tá, irmão? Isso aí não vale nada. Não vale nada. Tem poste que nem acende. Lá de casa, às vezes acende, às vezes não acende. Então, a luz que há em Cristo, ela é acesa 24 horas por dia. Ela não se apaga, nunca. Nunca se apagou, ele sempre teve a luz. Então, irmão, Deus, o soberano Deus, tem o total controle sobre tanto as trevas como a luz. As trevas é inimiga de Deus. Sim, num certo modo sim, mas não é por isso que Deus não a controla. Por quê? Isaías, capítulo 45. Vamos lá, Isaías. Porque ele criou essas coisas. Deus, 45, verso 7.
Olha o que ele vai falar. Eu formo a luz e crio as trevas. Olha ele usando a analogia de novo entre luz e trevas. E ele bota o que é trevas e o que é luz embaixo, ó. Eu formo a luz. É um paralelo que ele faz, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, que simboliza a luz, correto? E crio o mal, que simboliza as trevas. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A fonte primária é Deus, de tudo. Não tem como. Se você tirar isso de Deus, você criou um outro poder. Um poder paralelo. Se você tirar essa soberania de Deus da criação e do controle do governo dele, você cria um outro. Presta atenção nisso, que isso é muito sério, irmão. Você cria um outro poder. Parece que existe dois poderes: Deus o bem e o diabo o mal. Não, o diabo, Satanás, é controlado por Deus. É só olhar o livro de Jó. Tá? Então, Deus é que forma todas as... Ele faz a paz e cria o mal. E alguém vai falar que não. E Deus ainda usa ele como instrumento. Isso aí. Para juízo. Para juízo, irmão. Deus usa todos os meios para os seus propósitos, irmão. Ah, mas por quê? Eu não sei. Pergunta a Deus. Romanos 11:36. É dele o poder e para ele são todas as coisas. Quão insondáveis são os seus pensamentos, Senhor? Oxi. Entende? E aí a pessoa fica especulando, querendo saber, questionando. Oh, pelo amor de Deus, irmão, obedece. Obedece, somente isso, obedece. É melhor do que você ficar, que você não vai ter resposta. Aí você vai para o mato, você vai achar coisa que não existe. Começa aquela variação que eu falei, aquelas doutrinas que não existem, que a Bíblia não fala. Nós temos, aonde a Bíblia se cala, nós também, nos calamos. Até onde a Bíblia fala, nós falamos. E ponto. Quando eu vejo pessoas falando, a Bíblia é a nossa regra de prática e fé. Regra de fé. De fé e de prática. Tá, Agora, a pessoa que está falando não age conforme isso. Ela só fala. Ela vai além do que a Bíblia diz. Então, ela não é só a regra dela de prática, de fé e prática. Não é só. Né? Ela vai além e coloca coisas que a Bíblia não falou. Ela coloca coisas que as Escrituras não constam. Então, esse versículo de Isaías, eles não descem na goela deles. Eu já ouvi várias histórias, não vou me ater aqui. Mas eu já ouvi várias interpretações que... Irmão, vamos lá. Salmo 139. Senão a gente vai ficar aqui até a noite. Não que eu não goste. Salmo 139, verso 12. Diz assim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. É Deus, irmão. É a mesma coisa. Por quê? Porque Ele controla tanto uma quanto o outro. Entende? Ele controla. Essa luz aqui é uma luz que vai clarear o seu caminho, irmão. Entende? Ele controla isso. Ele te tirou das trevas, né? Ele te tirou das trevas. Para o quê? Para a maravilhosa luz. Como é que você vai andar em trevas se você foi tirado dela, né? O homem natural, irmãos, ele ama as trevas, porque nas trevas suas obras são encobertas. Mas o homem espiritual, o que ama a luz, ele vem à luz para que suas obras sejam vistas, porque essas obras são de Deus, não são dele.
João 3, verso 19. Eu vou dar uma corrida aqui, irmão, senão a gente não vou dar tempo de falar tudo. João 3, verso 19, vai dizer o seguinte, até o verso 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Entenderam? Então, o cara que ama a luz, que ama a verdade, que ama a revelação de Deus, ele vem à luz para mostrar as suas obras, porque elas são de Deus. Mas aquele cabra que não ama a luz, ele vive em trevas, ele odeia a luz, porque a luz vai mostrar as suas más obras. Vai mostrar, ele é esse cara aí. Ele é o cara que é um porcaião, né? Hoje em dia é mal visto. É mal visto, né? É isso aí. Quem está na luz hoje é que não presta, né? Quem fala a verdade é o que não deveria, porque isso é relativo. Meu irmão, tem cada coisa aí, eu vou te falar. A promessa, continua em João, vamos lá em João 12. A promessa é que aqueles que creem na luz se tornem filhos da luz. Isso é consequência. É a promessa de Deus. João 12, 35 e 36. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Verso 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais o quê? Filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e se retirando, ocultou-se deles. Entende? O que aconteceu? Jesus está falando, ande na luz. Ande na luz, enquanto você tem luz. Não procure as trevas. Se você sair da luz, você vai ser encoberto pelas trevas. E você vai ser o quê? Filhos da luz. Crede na luz, porque você será filhos da luz. Filhos da luz. É o que Efésios está falando. Então, Paulo, ele conclui, né? Vamos voltar lá para Efésios. Ele conclui aqui no verso 8, andai como os filhos da luz, né? Andais como filhos... Irmão, a nossa conduta diária, ela é constante, ela tem que ser reta. Eu não posso andar hoje na luz e amanhã procurar as trevas, entenda isso. É diariamente, luz, 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 luz. Porque o Salmo 119, 105, se nós cremos na luz, esse salmo é o nosso salmo diário. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, 105. E luz para o meu caminho. A revelação de Deus é o quê? As Escrituras que Cristo nos deixou. E é dentro dessa revelação que nós vamos andar, porque é a nossa luz. Sim. É a nossa luz, é a revelação de Deus. Ele está falando o que aqui? Lâmpada para os meus pés. O que é lâmpada para os pés? Você não vai pisar em cocô de gato. Não vai pisar. Não vai, você vai, quando você vê, você vai se desviar, irmão. Num caco de vidro. Você se desvia porque você está com lâmpada para os pés. Você está enxergando o teu caminho. Não há o quê? Trevas. Não há trevas. E quem é essa lâmpada? A palavra de Deus. A palavra viva. Cristo, nosso Senhor e Salvador. Está aqui revelada. É só ler. Só ler, só ler, só ler, só ler. Ler e meditar. Medite nela de dia e de noite. É simples. Irmão,
eles complicam o evangelho. Presta atenção. Isso aqui nosso não é comparado isso aqui. Eu leio isso aqui, explico para que vocês entendam melhor a Bíblia. E ponto. A hora que acabar, falta pouquinho para acabar, a gente vai guardar. E ponto. Entende? Não é um livro paralelo à Bíblia que eu fico aqui, ó, a confissão de fé, não. A confissão de fé é para que a gente tenha um norte. Isso, a gente tem um norte ali, porque às vezes tem coisas aqui que a gente não entende bem, mas ali explica melhor, é isso. E para que a gente não desande. É um freio, né? É um freio. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós podemos falar isso aqui. Entende? É essa palavra que vai iluminar o nosso caminho. É essa palavra que vai abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue a verdade e saia da mentira e saia das trevas. Tudo que o diabo quer é que você permaneça como? Em trevas. Irmão, isso nada mais é que a condução de nossa vida sob a direção da palavra de Deus, porque ela é a luz, ela é Cristo. O padrão é esse aqui, ó. Olha o padrão. 1 João 5,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele quem? Cristo. Temos comunhão uns com os outros. Diz muito isso, né? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 5,7. Se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com o outro. Olha a condição. E o sangue de Jesus, se você está na luz, presta atenção. Olha que texto. Qualquer dia desse eu prego sobre ele. Ele é muito rico. Mas olha só o texto. Se você está na luz, o sangue de Jesus te purifica. Se você não está na luz, não. É a condição, né, de você ser filho da luz. A purificação, você tem que ser filho da luz. Entende? Então, irmão, assim como a luz reflete a glória de Deus, da mesma maneira os crentes, nós cristãos, devem refletir a glória divina, porque devemos ser o quê? Imitadores de Cristo. Não é o que ele vai falar lá? Imitadores de Cristo. Já que somos filhos da luz, irmãos, devemos andar como tais e odiar as trevas. Quais são as características dos filhos da luz? É o que Paulo vai tratar agora no verso 9. Né? Paulo vai tratar a mesma coisa que ele tratou lá em Gálatas 5, 19 a 25, que vai falar sobre a gente já leu esse texto aqui várias vezes, irmão. Vai falar sobre tem que ir lá para ver, né? Eu não queria ir lá não, mas eu vou. Ele vai falar as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos nos ater ao fruto do Espírito, né? Que é o verso 22, 5, Gálatas 5, 20, 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são o fruto do Espírito. Presta atenção que não é frutos, é fruto, é no singular, porque é uma coisa só. Por que ele está falando assim? Isso tudo tem que estar junto. O fruto, é um fruto só com todas essas propriedades. Com todas as propriedades ali. Todas essas propriedades. Né? Todas essas vitaminas, vamos falar assim, né? Mas o fruto do Espírito aí tem aqui, ó, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São 9 que ele dá aqui, certo? Mas aqui Paulo resume, né? E no Efésios 5, ele dá uma resumida, ele fala aqui, ó, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Porque ele já falou disso. A carta aos Gálatas é uma das primeiras cartas escritas por Paulo. Então, ele já tinha falado disso. Então, ele só dá
uma reduzida, mas ele não deixa de falar, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, né? Então, irmão, o fruto é o resultado de uma ação. E que ação é essa? De se tornar filhos da luz. Pega bem aqui, ó. O fruto é o resultado de uma ação, e essa ação é se tornar filhos da luz. Ou seja, a luz é quem produz o fruto, e não o contrário. Prestou atenção? A luz é quem produz o fruto, não ao contrário. Certo? Olha o que a Escritura diz lá em João 15 sobre isso. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, irmão. Aliás, tudo que eu falo aqui eu não tiro da minha cabeça não, tá, irmão? João 15, 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, né? Vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho dado, pela luz. Nós vimos que a luz é a palavra, né? Que é Cristo, né? Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Quem é a videira? Cristo. Está lá escrito, eu sou a videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não vai dar fruto. Quem é a fonte? A luz, né? Que dá fruto. Olha o 5, eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele. E esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tu vê que o fruto, aqui, ele não fala no plural, frutos, é fruto, porque é uma coisa só. Se você pensa que dá fruto, mas um daqueles 9 caiu acabou, você está deficiente, meu irmão. Exemplo, caiu a temperança, você está deficiente. Caiu o amor, lá em Gálatas 5, né, 22. Caiu o amor, caiu a benignidade. Você está deficiente, você já não gerou fruto. Esse fruto está vindo o quê? Capado. Não é um fruto íntegro, inteiro. Então ele fala, por isso que ele fala fruto. Então aquele que está em Cristo, ele dá fruto, irmão, íntegro. Ele não dá só um pouquinho, aí para ali, não. Jesus, Deus, não é assim. Ele trabalha por inteiro. Não é só por isso que ele exige de nós um culto agradável, íntegro, inteiro. A gente vai ver isso aqui agora, né? Então, ao verso 16, ele vai dizer assim, ó: não me escolheis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, ó, singular de novo, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vou-lo conceder. Então, que dê fruto, né? Então, o apóstolo faz uma lista, resumindo o fruto do Espírito, para que todo cristão possa avaliar se sua vida, com suas ações e obras, são resultados da luz ou das trevas, ou está misturado, que ainda é pior, essa mistureba. Uma hora você dá fruto das trevas, outra hora tu dá fruto, não dá fruto, né? Se tu deu fruto das trevas, já era, meu irmão, já era. Então, por isso que Paulo vai advertir, andai na luz, como filhos da luz. Por isso que ele vai falar, né? Porque as suas obras vão ser expostas, irmão. A luz, irmão, não tolera o mal e nem a mentira. Os pecadores obstinados e obreiros fraudulentos estão nas trevas. Eles são descritos pelo que é o oposto ao fruto do Espírito, irmão. A gente vai ver em Gálatas, sobe lá em Gálatas 19, 20, ele vai falar o fruto da carne, o homicídio,
lascívia, heresia e tantas outras coisas. Tem um inúmero. Ele fala, e coisa é semelhante, é bastante coisa, né? Então, o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, resumindo aqui, é bondade, justiça e verdade. E o fruto das trevas, né, é o contrário, é a maldade, a injustiça e a mentira. Então, temos dois polos, dois extremos. Só que aqui é luz. E as trevas têm que baixar a cabeça, tem que dissipar, tem que sair, senão não tem luz. O Senhor Jesus, ele nos deixou um ensino, irmão, para nós não sermos enganados quanto aos frutos. Não precisa abrir lá não, eu vou ler para os irmãos para a gente adiantar, senão não vai dar tempo de eu terminar o sermão. Diz a palavra de Deus: porque seus frutos os conhecerei. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. É só olhar os frutos dessas pessoas. Só olhar. Só olhar. Uma hora ele vai... Ó, irmão, preste atenção. O cara que é mau, ele se esconde por um determinado tempo. Uma hora, está lá em Mateus 7,16. Uma hora ele vai resvalar o pé. Aí tu, ó, tem que ficar de olho. Ó o fruto aí. Que fruto é esse? Fruto das trevas. E essa árvore é boa ou ruim? Ruim. Se ele não se arrepender, Jesus vai cortar ele. Não somos nós. Jesus é que vai vir com a foice e vai chamar né? Acho que referência de 1 João, que o senhor falou dele até, se nós estivermos na luz, é o que? 1 João 5. João 5. É João 5? João 5, 7. 7? É. 1 João 5, 7. O que diz mesmo o 7 que o senhor falou? Calma aí. Deixa eu lá. João 1, 7, desculpa. 1, 7. 1, 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. É 1, 7. Eu que falei errado aqui, desculpe. É 1, 7. João 1, 7. Então, a luz, ela tem que dissipar as trevas, irmãos, né? Ela tem que dissipar as trevas. O verso 10, agora, vamos lá, para a gente terminar. Aprovando o que é agradável ao Senhor. A pergunta é: quem aprova o que é agradável a Deus? Né? Quem que aprova? E a resposta é o próprio Deus. Somos nós, não. É o próprio Deus. Nós não temos essa capacidade. O próprio Deus, o homem, irmão, não pode aprovar em nada a Deus, porque a nossa carne, ela é o quê? Corrupta, cheia de contaminação. Pode acontecer de subir algo contaminado, certo? Por isso que ele no verso 9, o verso 9 está totalmente ligado ao verso 10, porque quem aprova o que é agradável a Deus é o Espírito de Deus, né? Porque o fruto do Espírito, o que vai ser agradável a Deus? O fruto do Espírito. Por isso que ele fala, aprovando o que é agradável ao Senhor. Porque quem aprova o que é agradável a Deus é o Espírito de Deus. Vamos ler novamente os dois versos juntos? Verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Continuando, aprovando o que é agradável a Deus. Quem vai aprovar o que é agradável a Deus? O Espírito de Deus. Nos usando. O Espírito de Deus nos usando. 1 Coríntios 2, eu estou quase acabando, falta um pouquinho, irmão.
1 Coríntios 2, do verso 10, ele vai falar assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas do Espírito, de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. O que nos é dado gratuitamente? O Evangelho, né? Ao verso 13, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, ó. Com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, né? Palavra com palavra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. Então, a palavra de Deus, né, ela vem através do Espírito, e ele nos ensina a palavra. E aí você pode, essa aprovação, ela é agradável ao Senhor, né? Aprovando o que é agradável ao Senhor. Ela é feita, irmão, essa aprovação é feita de modo adequado depois de um exame minucioso, pois isso vem do Espírito de Deus. Quando Paulo pregava lá em Bereia, o que aconteceu? O Espírito de Deus fazia com que aqueles irmãos, os bereanos, examinassem a palavra, ver se Paulo estava falando a verdade. É isso. Então, estava aprovando, né? Ele está falando a verdade. Está aprovado, porque a palavra não sou eu, nem você, nem você, nem você. É a palavra que vai aprovar. E a gente vai discernir ela como? Através do Espírito. Só quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito, vai o quê? Não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Espiritualmente é que ela é discernida. Entende? E reitera, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Isso aí. Então, se você tem o Espírito Santo vai te conduzir a esse entendimento, certo? A essa luz, né? A essa luz, né? A essa luz. Então, irmão, se nós somos filhos da luz, temos o Espírito de Deus. E, consequentemente, nós externamos o fruto desse Espírito. E é através do mesmo Espírito que aprovamos o que é agradável ao Senhor. A nossa aprovação não está em nós, em nosso pensamento ou nossa vontade. A nossa aprovação está no Espírito de Deus. E o que nós aprovamos? É o que Paulo continua a falar, o que é agradável ao Senhor. Nós não aprovamos obras mais. Aprovamos as obras boas. Quais são as obras boas? Gálatas 5, 22. Efésios 5, 9. Obras boas. Boas obras. Que Deus nos mostra. É Deus, obras feitas por Deus, nos usando, né? Aquilo que o Espírito, ele frutifica em nós. Essas são as obras aprovadas diante de Deus, que torna agradável. As obras más não são aprovadas, não são agradáveis a Deus. Aquilo que Deus não mandou você fazer e você faz, as suas obras vai ser reprovada. O que aconteceu com Saul? Samuel falou, ó, vai lá e me aguarda, que eu já estou chegando. Samuel demorou, entre aspas. Saul, agoniado que o povo estava se dispersando, ele foi sacrificar. Samuel chega, o que você fez, Saul? Ah, mas o povo eu sacrifiquei. Mas quem mandou você sacrificar? A ordem era para você aguardar, eu não vim. O que é isso? Desobediência.
Ele simplesmente, aquela obra, e Deus fala para ele, ó, o reino vai ser tirado de você. Foi tirado dele. Ele desobedecia. Deus falou para assim, ó, Samuel, fala com Saul para ir lá naquela terra, mata todo mundo, não traz nada de lá. Queima, taca fogo, mulher, criança, gado, cachorro, galinha, papagaio, acaba com tudo. Saul, achando que não, trouxe o rei vivo, e ainda trouxe os melhores frutos, os melhores dos animais, com a desculpa que queria sacrificar a Deus. Ele foi reprovado. Exatamente, aí Deus falou para ele, você está reprovado, Deus acabou de te reprovar. O que é isso? As obras que ele não mandou ele fazer, meu irmão. Ele fez o contrário, ele trouxe, pô. Aí Samuel mata o rei, né? E ele perde o reino por causa disso. Porque a obra que ele fez não foi agradável a Deus, porque não era mandamento de Deus. É isso que eu estou falando. Os mandamentos de Deus, esses são agradáveis a Deus. São coisas e frutos que são agradáveis a Deus. Romanos 12. Romanos 12, 1, 2. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. O que Deus está falando aqui? Né? Ó, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que nós nos tornamos agradável a Deus? Fazendo o que Deus manda, praticando aquele fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22. Tendo amor, temperança, tendo compaixão, benignidade, né? Culto racional. O que é o culto racional? O culto com entendimento, não é com loucura, entende? Aí ele continua, ó, não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente consegue isso? Somente pela luz do Espírito Santo. Somente pelo Espírito que há em nós, né? Somente pelo Espírito, por essa luz, né? Irmão, esse texto nos ajuda a entender o que é agradável ao Senhor, né? O que é agradável ao Senhor, né? E ele que de nós mesmos nada lhe é agradável. Se o Espírito não estiver em nós, não podemos agradar ao Senhor de forma alguma, né? Se não fizermos aquilo que está de acordo com o seu Espírito, esquece. Ele, o Senhor, não aceita, ele reprova esta obra. Deu exemplo de Saul aqui, tem outros exemplos, né? Tem os filhos de Arão lá que foram acender fogo estranho, foram fulminados, né? O único lugar, irmão, aonde temos toda a informação de como devemos aprovar as coisas para que elas sejam agradáveis ao Senhor, é nas Escrituras. Não tem outro meio de você ter um manual escrito, um manual que vai te conduzir a agradar ao Senhor fora das Escrituras. Não existe. Não existe. Nem isso aqui. Esquece. Somente as Escrituras. Sola as Escrituras. É a verdadeira. Não é aquelas falsificadas que nós temos aí. As corruptas, né? As corruptas. Entende? Então, só a ACF. Pronto, falei. Então, irmãos, se nós nos desviarmos das Escrituras para ouvir a nossa vontade, certamente nós vamos oferecer coisas que Deus não se agrada. Certamente. Vou dar um único exemplo aqui e a gente vai acabar. Que tem
Tem nas Escrituras. Ele disse assim, ó, vós filhos, exemplo de coisas que agrada ao Senhor, tá? Eu vou dar um, mas existe milhões, né? Esse aqui, ó, vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Isso é coisa que agrada ao Senhor. É uma doutrina que agrada ao Senhor, certo? Porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Isto é agradável ao Senhor. Exato, né? Honrar a pai e mãe, né? Honrar a pai e mãe. Exatamente. Entende? Então, aqui, vós filhos, isso é, né? Em Hebreus 13:21 vai dizer assim, ó: vos aperfeiçoei em toda boa obra. Presta atenção. Presta atenção. Para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao que seja a glória para todo sempre. Amém. 13:21. Olha o que ele fala: vos aperfeiçoeis em toda boa obra. Ó, seja perfeito em toda boa obra, para fazeres a vontade dele, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo. Não é por nós, é por Jesus. Só é agradável as coisas por Jesus, pelo Espírito de Jesus. E eu acabo, irmãos, esse longo sermão. Nesses versos, Paulo afirmou que os cristãos devem andar como os filhos da luz, pois somos luz no Senhor, irmãos, e que através do Espírito Santo possamos aprovar o que é agradável a Deus. A luz expõe aquilo que não é agradável ao Senhor. Ao examinarmos as Escrituras, meus irmãos, veremos ordens específicas de Deus que não carecem de ser examinadas para serem aprovadas. Está aqui. Vós, filhos, obedecei em tudo. Precisa você examinar isso? Não, porque é a palavra de Deus. O que vem de fora, sim. Examine se está de acordo com a palavra de Deus. A vontade de Deus, irmãos, está revelada nas suas Escrituras. Basta obedecê-la. Nesse caso, a palavra de Deus, que é o nosso guia. Existem, irmãos, situações em nossas vidas que as Escrituras não abordam assim diretamente, mas existem princípios contidos em texto que precisam ser examinados, que nos ajudarão a fazer escolhas que agradarão ao Senhor. É através da palavra que a gente vai examinar as coisas diárias nossas, e isso agrada ao Senhor se a gente for conforme a palavra de Deus. Tomar uma decisão, por qual caminho que eu vou? Devo ir por esse caminho? Devo me associar com isso ou não? A palavra vai te dizer. Aquele que lê. Quem não lê vai tomar a decisão própria. Ah, eu oro. Tá, orar faz parte, mas você tem que ler. Se você não ler, você não vai saber. À medida, irmãos, em que nós consultamos mais as Escrituras, o Espírito Santo nos ilumina e nos capacita, irmão, para entendermos e experimentarmos qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus pela luz do seu Evangelho, pela luz das suas Escrituras, pela luz que está em Cristo, pois Ele é a fonte, Ele é o Senhor. Ele diz o quê? Eu sou a luz que veio ao mundo. Eu sou a verdadeira luz. Amém? Jesus abençoe a todos nós, que essa palavra possa edificar não só as nossas vidas, mas aqueles que vão nos assistir.